fico a pensar nas obras de tuas mãos, e o céu azul de estrelas pontilhado, o seu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Shalom, shalom, povo de Deus, profetas, servos do Senhor. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula, né? Uma aula muito poderosa. E hoje eu quero, junto com você, dividir algumas experiências espirituais que eu tive, né? Durante o meu ministério, a minha vida com Deus, a minha vida de oração. Eu quero compartilhar com você alguns momentos onde Deus ele se revelou para mim, onde Deus ele se mostrou através da oração, através da busca, através da consagração. Eu quero que Deus ele também dê para você, tá? Experiências como essa, experiências espirituais. Eu creio que Deus vai dar, tá? Todos aqueles que buscam a Ele, Ele gosta de se revelar. Então, eu quero que você fique aqui comigo nessa aula. Comece convidando o Senhor Espírito Santo para vir, né? Para estar conosco, participando, tomando a frente, a direção desta aula, esta aula poderosa. Que Deus ele venha falar com você profundamente através desta aula, através dessa palavra. Senhor Espírito Santo, nós te buscamos, Senhor, e te exaltamos, te glorificamos. Nós entregamos, Senhor, nossa vida nas suas mãos. Senhor, nos dá uma palavra, uma aula abençoada, que através, Senhor, dessas experiências que o Senhor me deu, dessas experiências que o Senhor me proporcionou, Senhor, eu te agradeço, Senhor, e quero compartilhar, que isso possa gerar fome, mais desejo, mais anseio, meu Pai, no coração do teu filho, da tua filha. Nessa noite, Senhor, encha-os da tua presença, encha-os do teu Santo Espírito, do teu poder, da tua glória. E fala, meu Pai, ao coração de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Olha, quero que você fique aqui comigo, tá? Para que a gente possa falar um pouco sobre experiências espirituais. Porque as experiências espirituais, elas vão ajudar você, tá? A entender ou a se animar, né? Para que você possa continuar na busca, na fome, na sede pela presença de Deus, porque Deus sabe que é necessário, tá? Você receber experiências espirituais, ter experiências com Ele. Por isso que Ele diz: achegai-vos a mim, eu vos achegareis a vós. Não só nos dízimos e nas ofertas, mas também nas experiências que você precisa ter com Deus. Então, um sedento faminto, quando ele se entrega de coração, quando Deus tem um propósito, Deus tem um chamado, você vai ter experiências com Deus, né? E as maiores experiências
que eu tive na minha vida. Eu já tive várias experiências com Deus, mas as maiores experiências que eu passei foi quando eu descobri que eu precisava orar mais, precisava buscar mais, precisava me entregar mais para que eu pudesse ter mais de Deus. E eu quero também ler aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 2, vai contar a experiência de Paulo, uma experiência espiritual que Paulo teve, né? Ele fala sobre este homem que foi levado até o terceiro céu e que viu coisas. E ele fala como se fosse outra pessoa, mas ele está falando dele mesmo, né? Uma experiência que ele teve. Nós vamos ler aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 2. Ele diz assim, ó: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mas que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Amém? Então, olha que coisa maravilhosa. Ele, através da sua vida com Deus, da sua vida de amor, de busca, né? Que nós sabemos que desde o começo do ministério de Paulo evidencia experiências sobrenaturais. Olha o que acontece. Paulo está vindo, perseguindo, recebeu cartas para perseguir a igreja. E no meio do caminho, chegando perto da cidade, uma luz o cerca e ele cai. Ali naquele momento ele escuta uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fica cego com aquela luz, tem uma experiência extraordinária, ele fica atemorizado, não só ele, mas aqueles que estavam ali ouvindo aquela voz, mas não via ninguém. E Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Veja que ele nem ainda não tinha começado a sua vida com Deus, né? Mas Jesus vai lá e se revela para ele, porque às vezes você vai conseguir ter experiências espirituais com a sua vida de oração, mas às vezes você vai ter experiências espirituais quando Deus tem um plano na tua vida, né? Quando Deus tem um plano na sua vida, ele se revela para você, né? Deus já se revelou para mim de muitas formas, através de sonho, através de visões, né? Através de pessoas. Então, eu quero que você entenda que Deus, ele quer dar essas experiências espirituais, porque isso vai fortalecer a sua fé, vai fortalecer, né, você na tua busca. Então, ele diz sobre esse homem que teve essa experiência maravilhosa. Ele diz que se é no corpo, se foi no corpo arrebatado, se foi fora do corpo, ele não sabe dizer. A única coisa que ele sabe dizer é que esse homem foi arrebatado até o paraíso e ele ouviu coisas que não pode se falar, né?
Então, meu Deus, isso é maravilhoso. Imagina, você pode ter essa experiência. Só que eu creio na experiência verdadeira. Porque tem pessoas que às vezes diz que foi arrebatado ao céu, que foi arrebatado ao inferno, que teve visão, que vê anjo, porque o anjo está fazendo... E continua do mesmo jeito, insensível à palavra de Deus, né? Fazendo o que acredita que é certo. Lembra que nós lemos a respeito na semana passada que no livro de Provérbios ele vai dizer: não se estribe ao teu próprio entendimento, né? Porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Porque muitos profetas acabam caindo nesse laço que é confiar em si mesmo, parar de buscar, parar de orar, parar de ler a Bíblia. Confiam em si mesmo, no seu próprio entendimento, achando que o que falam, o que dizem, o que pensam é o que é certo, e não continuam na sua busca durante a sua vida, buscando a revelação. As revelações de Deus são infinitas, tá? As experiências com Deus são infinitas e as revelações também são infinitas, porque Deus, ele vai velar para cumprir a sua palavra, como ele diz para Jeremias: Jeremias, o que vês? Ele vai dizer assim: eu vejo uma vara de amendoeira. Ele diz assim: viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Então, eu quero que você entenda que na Bíblia inteira, os profetas, os pais, tiveram experiências espirituais, desde Abraão, quando Deus visita o seu acampamento. Jacó teve aquele sonho daquela escada, viu anjos, né? José teve experiências com Deus. Todos os homens de Deus, os profetas, os sacerdotes, os reis, quando Deus queria fazer algo na vida deles, Deus dava experiências espirituais, Deus se revelava, porque Ele é um Deus que gosta de se revelar. Então, eu sei que muitas das vezes você vai ter experiência. Por exemplo, às vezes na sua caminhada, você está cansado. Já ouvi muitos sedentos e famintos dizer: pastor, eu estou cansado porque eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho feito isso, aquilo, outro, mas eu não tenho visto nada acontecer na minha vida, no meu ministério. E o que eu tenho falado é o seguinte: Deus, ele vai se revelar. Continua acreditando, continua buscando, né? Porque muitas das vezes eu tive experiências com Deus quando eu estava desanimado, eu estava triste, né? Isso é comum acontecer quando você está desanimado, quando você está triste, tá? Você fica abatido. E aí Deus, ele traz uma palavra, muitas das vezes Deus me dá sonho, Deus me dá visão, Deus usa uma pessoa para falar comigo, ou usa até várias pessoas, se forem preciso, para falar comigo, para que eu possa entender. Meu Deus do céu, eu glorifico a Deus que Deus tem essa coisa assim comigo. Quando Deus, ele quer falar comigo, ele não usa só uma pessoa, ele usa 2, 3, usa várias pessoas que trazem a mesma mensagem, confirmando que é o Senhor que está falando na minha vida. Então, as experiências espirituais vão ser muito fundamentais e importantes para você continuar firme na sua caminhada, né? Você veja que aconteceu isso também com alguns profetas, como Elias, né? Estava perseguido de Jezabel. Um momento ele estava ali pedindo a Deus e Deus fez cair fogo do céu, tá? Fez cair fogo do céu. E ele pensou que talvez ele ia arrebentar, o povo ia se converter, porque Deus, ele matou os profetas, né? Ali de Baal, de Azera, e fez cair fogo do céu. Mas pelo contrário, Jezabel ameaçou ele ainda mais e disse para ele que iria tirar a vida dele.
Ele fugindo foi para o deserto, entrou dentro de uma caverna, né? E ele pediu para morrer. Ele pediu. Ele falou que, Senhor, só fiquei eu. Mas Deus vai lá e fala para ele que não só tinha ele, né? Não só tinha ele. E Deus vai lá e dá uma experiência com ele. Ele está ali e Deus dá pão e dá água. Toca, né? Toca nele e ele vê um pão. Dá água para ele, dá experiência para ele. Você vê que no deserto, o povo estava no deserto. Deus queria fazer uma nação sacerdotal, de profetas, de homens de Deus, de mulheres de Deus, que servissem ao Senhor diante de Deus, né? E deu quantas experiências para eles, espirituais. Deu o mar se abrindo, né? A nuvem, coluna de fogo de noite, a coluna de fumaça de dia, que refrescava o acampamento durante o dia. Deus fez cair maná do céu. Deus soprou um vento e trouxe carne para eles. Deus fez jorrar água da rocha. Meu Deus, se você quiser ter experiências espirituais com esse Deus, você vai ter. Agora, você vai precisar crer e você vai precisar continuar sendo firme. Eu recebi muitas experiências espirituais na minha caminhada, no meu ministério, né? E a experiência espiritual eu tive várias, mas no começo eu posso dizer para você que eu não consegui firmar de vez, né? Uma vez que eu me converti, me aceitei Jesus, não consegui firmar de uma vez, né? Eu acabei, na época da minha juventude, eu me afastei do evangelho, né? Me afastei, mas por falta de conhecimento das escrituras, porque eu fui criado numa família que não tem costume, não é uma família cristã, não tem costume de buscar Deus, não tinha experiências com Deus, né? E eu fui vivenciar isso depois que Deus me chamou. Foi Deus que me chamou. Ele foi sempre me dando provas de que Ele estava comigo. Eu sempre sentia a presença dele. Esses dias eu estava falando com a minha esposa. Eu sempre sentia a presença de Deus comigo. É algo sobrenatural, como se Deus estivesse me acompanhando. Deus não está me acompanhando todos os dias da minha vida, né? Como diz o livro de Salmo, que diz que quando eu ia sendo formado, as coisas iam sendo escritas dia após dia. Davi dizia, né? Quando ainda estava no ventre da sua mãe. Então, dia após dia, Deus anota no seu livro cada coisa que nós vamos passando. E às vezes eu estava andando na rua, ainda não tinha muita intimidade com Deus. Eu simplesmente olhava para o céu e eu sentia a presença de Deus e percebia que Deus estava me olhando, que Deus tinha um propósito, alguma coisa comigo, mas eu ainda não tinha aquele conhecimento para me aprofundar na oração, no jejum, na consagração. Então eu falava para Jesus, eu te amo, Senhor, muito obrigado, mas eu ainda não tinha muito entendimento. Eu trabalhava fora, eu vivia a minha vida normal, como qualquer crente, né? Ia para a igreja comum, mas ainda não tinha aquele chamado, não tinha aquela responsabilidade. E eu tive que passar por muitos processos na minha vida, desertos, problemas, atribulações, dificuldades, até que um dia o diabo, ele praticamente estava prestes a ceifar minha vida, né? E eu fiz uma escolha, eu disse, eu não vou me render ao diabo, eu quero servir ao Senhor, né? Depois de eu ter passado por muitas dificuldades, eu resolvi, né, me entregar para o Senhor. Comecei a buscar mais, mas não foi eu que desejei estar com o Senhor ou me entregar totalmente para Ele. Foi Ele que me chamou. Eu entendo que foi Ele que me chamou, porque depois que eu comecei a buscar um pouco mais, eu comecei a viver mais experiências espirituais. Eu entendo que não fui eu que vim para Jesus, foi Jesus que foi até mim, Ele que me chamou. Eu tive que ouvir a sua voz, né? Há alguns anos atrás, quando uma dessas experiências fortes que eu tive foi que quando eu conheci, né, a unção, comecei a buscar, comecei a ver vídeos de alguns homens de Deus que oravam muito, que buscavam muito.
eu comecei a sentir desejo no meu coração de buscar mais, né? Mas eu não sabia o que me aguardava, porque aqui no Rio de Janeiro, pelo menos na parte onde eu morava, ou onde eu moro, há muitas pessoas que vão ao monte, que buscam a Deus, mas não é com aquela intensidade de mergulhar na presença de Deus, de viver uma vida de oração. Então, eu simplesmente, Deus colocou no meu coração mais vontade, mais desejo. Eu via aqueles vídeos e eu via Deus operando através da vida daqueles homens. E eu falei, poxa, eu quero experimentar essa vida, eu quero viver essa vida. Então eu comecei a orar mais, comecei orando alguns minutos, depois fui para 1 hora, depois 2 horas, até que um dia, depois de... assim, não foi do dia para a noite, tá? Mas quando eu fui ver, eu já estava orando 5 horas por dia. 5 horas por dia, né? E eu subi ao monte todos os dias. Eu comecei a desejar, conforme eu fui orando mais, eu fui também começando a desejar estar mais no monte, mais perto de Deus, né? Deus permitiu que eu passasse por um deserto, estava desempregado, e eu pensava, o que eu vou fazer? Eu vou correr atrás, sim. Eu colocava meus currículos, eu tentava de alguma forma ver a porta se abrir para mim, mas eu ia para o monte, eu buscava a Deus, eu vivia, né, com esperança, mesmo diante de tantas dificuldades. Eu através daquela oração, daquela busca, foram dias maravilhosos que eu vivi. Foram dias maravilhosos no começo, né? Quando eu descobri ali, foram dias maravilhosos. E as maiores experiências que eu tive não foi no meio da igreja, foi só eu e Deus, dentro da minha casa, com a minha esposa, no monte. Deus começou, me mostrou os seus anjos que acompanhavam, que iam me acompanhar, que iam me ajudar no meu ministério. Deus me revelou um dia em oração 3 anjos que estariam comigo e que me ajudariam, tá? No meu ministério. E Deus começou a profetizar, né? A profetizar a sua palavra na minha vida, na vida da minha esposa, de que eu teria um ministério. Só que Deus também, eu sei que foi de Deus. Sabe por que eu sei que foi de Deus? Porque Deus não disse para mim que ia ser 1000 maravilhas. Deus disse, olha, você vai vencer, você vai conseguir, você vai fluir, teu ministério vai ser um ministério poderoso. Mas ele também disse para mim que eu teria muitas dificuldades. Deus disse para mim que não seria fácil. Eu até me arrepio aqui, porque eu sei que eu estou lembrando das coisas que Deus falou para mim, tá? E até hoje Deus tem falado para mim isso. Até hoje Deus tem dito para mim, não vai ser fácil. Deus, eu sei que é Deus que está falando comigo, porque tem gente que acredita no Deus que fala que tudo vai dar certo sempre, só tudo vai dar certo, mas nunca fala das dificuldades, né? E eu sei que foi Deus que falou comigo, que quando Deus falou comigo, Deus disse para mim que não seria fácil, né? Eu consegui, tá? Alcançar aquilo que Ele tinha preparado para mim. E até hoje Deus tem que me lembrar da promessa, como Ele fez com Abraão. Até hoje Deus me lembra da promessa. Até hoje Deus me lembra da promessa. Muitas e muitas vezes Deus tem que ficar me lembrando da promessa. Porque se Ele não me der experiência espiritual, se Ele não me amasse, se Ele não tivesse um plano na minha vida, se Ele não me encorajasse, talvez eu não estaria mais aqui. Porque não foi assim só comigo. Foi assim com Josué. Quando Deus disse, Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Não vai ser fácil, mas eu estarei contigo. Deus disse para Gideão. Deus disse para Jefité. Deus disse para muitos homens na Bíblia que eles teriam experiências espirituais. Poxa, as pessoas veem os milagres, mas o que fortalece a fé, eu sei que os milagres também são experiências espirituais, mas o que fortalece a fé mesmo é esse tipo de experiência que Paulo teve, de saber que
ser arrebatado até o terceiro céu e ver coisas que nem se pode falar, coisas maravilhosas, ter visões maravilhosas do céu. Imagina como Isaías, como Ezequiel, como Daniel, teve experiências espirituais que fortaleceram eles na vida de oração, na vida de busca, na vida de consagração. Se você... Mas eu quero que, às vezes, você vai ter que entender quais são essas experiências na sua vida. Porque, às vezes, as experiências não vai ser só Deus pegar você e arrebatar você no céu. Você precisa entender quando é Deus que está falando. Às vezes, Deus fala comigo no meu espírito. E eu digo, realmente, é Deus que está falando comigo. Às vezes, Deus usa pessoas. Às vezes, se eu precisar, Deus me dá sonho. Mas se eu precisar, Deus me dá visão. Se eu precisar, Deus pode me mostrar coisas maravilhosas, como teve uns dias atrás que eu não fui arrebatado, mas eu fui levado ao céu num sonho. Eu fui levado ao céu num sonho. Eu vi o céu e eu falava assim, nossa, o céu é igual à terra, mas é muito mais bonito. E o que foi mais lindo foi que nesse sonho eu via um amigo encontrando o seu pai que tinha falecido, e eles se abraçavam, e nesse sonho eu chorava igual uma criança, vendo o céu e vendo o reencontro das pessoas que morreram no Senhor. Isso é extraordinário, isso é poderoso, esse tipo de experiência. Meu Deus, quando eu acordei, eu falei, meu Deus, eu sonhei, eu vi o céu. Talvez não como ele verdadeiramente é. Porque a palavra de Deus diz que nós vemos hoje como um enigma, como um espelho. Nós olhamos no espelho, nós vemos o que está como é na nossa frente. Você olha para o espelho, você vai ver a sua face, né? Mas depois nós vamos ver como verdadeiramente são, de uma forma glorificada, o céu glorificado, as pessoas glorificadas. Então, meu Deus do céu, continua nessa tua caminhada, não perca a tua fé, ser forte e corajoso. Deus vai te dar, continua orando que Deus vai te dar experiências espirituais e vai falar com você, seja de que forma Ele quiser falar, para manter você firme na fé, para manter você firme na busca, na oração, na consagração, no jejum. Ei, meu irmão, Deus te levantou nessa terra, antes que te formasse no ventre da tua mãe, Ele já te conheceu, Ele já te separou para um propósito. Eu quero que você creia que esse propósito vai se cumprir na tua vida. Eu quero que você tome posse dessa palavra, meu irmão, profeta, homem de Deus. Não desista. Peça a Deus que, se você está precisando, Deus envie uma palavra, envie um sonho, fale alguma coisa. Peça a Ele que Ele vai se revelar para você. Ele quer se revelar. Mas você vai ver que muitas das vezes Deus se revelou para os homens de Deus quando eles estavam praticamente no extremo. Quando eles estavam numa situação. Lembra que a Bíblia fala que Ele vai dar na tribulação até onde você pode suportar. Porque com a tribulação vem o escape. Ele vem com o escape, Ele traz o escape para você, Ele vai trazer o escape, creia nisso, creia, e esse escape vai ser uma experiência espiritual que você vai ter na sua vida com Deus, amém? Então fique com esse ensinamento, com essa palavra, para que você possa fortalecer sua fé. Logo nós vamos, na terça-feira que vem, nós vamos estar adiantando mais uma aula, nós vamos estar liberando mais uma aula aí. E só quero que você busque isso hoje, busque ter mais experiências espirituais com Deus, tá? E eu quero convocar você, meus queridos príncipes e princesas do Senhor. Dia 21 de outubro será um dia muito especial da nossa grande conferência de oração e unção, despertando o dom que é em ti.
Você não pode ficar fora dessa. Faça um esforço, se dedique, venha participar com a gente. Seja também um ajudador, semeie para ajudar a gente a fazer esse evento acontecer. Vai vir pessoas de outros estados que vão ficar aqui na nossa casa pastoral, nós vamos dar um suporte. Se você talvez não pode vir, mas pode enviar uma ajuda para nos ajudar a fazer esse evento acontecer, porque quem faz um evento como esse sabe que há muitos gastos. Envie sua oferta, envie uma ajuda, tá? E Deus vai abençoar e vai multiplicar 100 vezes mais na sua vida. Pode ter certeza, a unção que eu honro, a unção que eu atraio para mim. Muita gente não crê nessa palavra, mas é a verdade. Amém? Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por essa aula. Abençoa, meu Pai, o teu povo, dá vitória, Senhor, glorifica o teu nome, enche-os com o teu espírito e dá experiências, meu Pai, poderosas, para que a fé venha a ser fortalecida, meu Senhor, e esse profeta, essa profetisa do Senhor, possa, meu Pai, continuar buscando a tua presença e ser cheio da tua presença. Eu te entrego essa vida preciosa nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima aula, terça-feira que vem. Shalom, shalom.